Nelas está de volta e agora para falar de um mau hábito dos brasileiros, o consumo excessivo de sal. Só para vocês terem uma ideia, o IBGE divulgou uma pesquisa onde, olha só, 69% das mulheres abusam do saleiro. Entre os adolescentes, esse número chega a 70%. Já nos homens, a estatística é ainda maior, 88% consome quantidades acima das recomendadas pelo Ministério da Saúde. Agora, o maior problema mesmo, né, gente, não são esses números, mas sim as consequências que esse consumo traz para a saúde. Por isso, eu convidei aqui para esclarecer algumas questões e também para dar um puxão de orelha aí em você, que adora colocar uma pitadinha de sal a mais na comida. Ela que, além de super querida, é também uma profissional, uma nutricionista muito competente, Larissa Godoy Nechar. Larissa, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o meu convite aqui, Obrigada a você, é um prazer estar aqui, podendo esclarecer essa dúvida, né? Falar um pouquinho mais de nutrição e desse mal, né, que o excesso do sal pode causar para a saúde de todas as pessoas. Com certeza, Larissa. Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: como que as pessoas que estão em casa nos assistindo conseguem saber se estão ou não consumindo sal em excesso? Porque na correria que a gente vive no dia a dia, né, fica difícil da gente controlar isso. Na verdade, as pessoas hoje em dia, elas tendem a estarem consumindo alimentos industriais, né, industrializados, que é muito mais simples na nossa correria, né? Aqueles famosos congelados, exatamente, a gente pode falar que assim. até as embalagens hoje em dia são até mais fáceis de abrir. Além de ser fáceis de estar consumindo, até as embalagens já estão mais fáceis de estarem sendo abertas. Correria também. Como assim? A gente não consegue estar indo para casa almoçar, acaba realizando essas refeições em restaurantes, lanchonetes, né? Então, realmente, é bem difícil da gente conseguir falar realmente, ó, você consome tanto de sal ou de sódio, ou essa pessoa consome tanto. A gente consegue tirar uma média, tá? Isso é legal as pessoas fazerem em casa, todo mundo deveria fazer isso, não só com sal, como também com óleo, que isso também poderia ser um próximo tema para a gente estar conversando a respeito do óleo. É pegar um pacote de sal, né, de 1 quilo, e dividir pela quantidade de pessoas que tem em casa e dividido pela quantidade de dias que esse sal durou, né? No caso, uma família com 4 pessoas, mais ou menos, esse sal de 1 quilo deveria durar 50 dias, em média, tá? Quase 2 meses, então. Exatamente. O que é comum acontecer é durar no máximo 10, 15 dias. Então, a gente está vendo que o pessoal está exagerando isso, mesmo. Bastante. Na verdade, isso tem como tirar uma média. Vai sair o resultado por pessoa, então ela não pode estar ultrapassando a quantidade recomendada. E de acordo com o Ministério da Saúde, qual que é a quantidade recomendada que a gente deve consumir de sal diariamente? Tá, não ultrapassar de 5 gramas por dia, por pessoa, tá? Como que são esses 5 gramas, né? Então, assim, aproximadamente 1 colher de chá, tá? De sal, ou um jeito fácil das pessoas estarem também testando em casa é utilizar uma tampinha de caneta Bic, sabe? Então, essa tampinha, ela equivale a 1 grama. Então, utilizando 5 gramas no máximo por dia, entre adição, tá? O sal de adição na salada, na comida, como no preparo. Então, esse é o máximo. Faz o teste você aí em casa, vamos ver se você consegue passar o dia com uma tampinha Bic aí, né, com 5 gramas de sal por dia para você fazer as suas refeições. Faz o teste, você vai ver se você está exagerando ou não aí. A gente pode dizer então, Larissa, que o brasileiro abusa do sal e deixa de ingerir outros nutrientes necessários aí para a saúde, para o corpo? Sim, muito. Na verdade, o brasileiro, ele não ultrapassa só a quantidade recomendada de sal, né? Eles ultrapassam também a quantidade de açúcar, né? Que isso já foi comprovado em estudos, e de gordura saturada também, né? Então, são os 3 principais, né? Que são os principais que causam danos à saúde. E com isso, com esse tipo de alimentação que nós, ultimamente, a gente acaba consumindo, a gente deixa, assim, de consumir vários tipos de minerais, vitaminas, fibras, tá? Assim, pela nossa alimentação, como não é rica em produtos integrais, a gente acaba não atingindo a quantidade recomendada de fibras, não atinge também, isso também é comprovado em estudos, a quantidade de cálcio, né, que também é importante para quem tem um consumo em excesso de sódio, né, de sal.
Também é importante o cálcio, a gente não consegue, a maioria das pessoas... A gente está exagerando de um lado e acaba devendo do outro, não tem ferro jeito. também, inclusive, a maioria das mulheres, principalmente, não atingem a recomendação. E o que esse consumo excessivo de sal pode trazer para a nossa saúde? Vamos falar um pouquinho das doenças? Sim. O excesso de sal, né, e do sódio, ele pode estar causando, como todo mundo sabe, a hipertensão, né? Doenças cardiovasculares responsáveis por derrame, aneurismas, né, AVC e também cálculos renais, né, doenças nos rins. Agora, você citou essa questão dos 5 gramas de sal aí por dia, Larissa. Essa medida, essa quantidade é válida para crianças e idosos também ou só para quem está na fase adulta? Na verdade, a recomendação é de não ultrapassar 5, tá? 5 gramas por dia. O ideal para crianças e idosos é que seja realmente um pouquinho a menos, então em média mais ou menos uns 3, 4 gramas por dia. As crianças, na verdade, os pais devem prestar um pouco mais de atenção na hora do preparo, principalmente até os 2 anos. O bebê, enfim, está tendo aleitamento materno, já está suprindo essa necessidade, não precisa. Mas até os 2 anos é quando a criança está tendo essa fase de formação do gosto, né? Ela está criando o paladar. Então, nessa criação, o que você faz? Você não exagerando, você não ultrapassando esses 4, no caso da criança, ela acaba não se acostumando com o alimento salgado. Né? Então, conforme ela for ficando mais velha, for ficando adolescente, enfim, ela já está acostumada com o alimento, com a quantidade de sal ideal, né? Porque, na verdade, o sal a gente cria o gosto, né? Então, uma pessoa que tem um consumo excessivo de sal, quando vai numa casa de uma pessoa que consome o ideal, ela fala, nossa, que comida sem sal, gosto, exatamente. Né? Mas, na verdade, você criou esse paladar com o sal. A mesma coisa quando você começar a diminuir. Você vai começar a achar que está sem sal, mas vai chegar uma hora que você vai falar, não, tá ok. Então, as crianças, principalmente por esse fator, outro fator importante também no caso das crianças, que cada dia mais as crianças estão tendo as doenças de adultos, obesidade, hipertensão. Então, quer dizer que muitas crianças já estão desenvolvendo hipertensão. Tá? Então, isso é importante. E para os idosos também tendem a desenvolver hipertensão ao longo dos anos, né? Então, para eles também equivale a mais ou menos de 3 a 4 gramas por dia, é o essencial. Os vasos deles, conforme o envelhecimento, eles perdem naturalmente o poder de diminuir, tá? Então, isso pode causar muito facilmente a hipertensão para os idosos. Muito bem. A gente começou essa entrevista falando dessa correria e dos produtos industrializados, das comidas congeladas que a gente sempre acaba recorrendo. Todo mundo que acha que está em casa sempre tem alguma coisinha escondida lá no freezer, né? Então, quando a gente vai cozinhar em casa, a gente pode se policiar melhor. Agora, quando a gente vai comprar no supermercado esses produtos, tem alguma indicação no rótulo que possa dar uma orientação para a gente saber quanto que tem de sal, de sódio naquele alimento? Certo. Tem, né? Na verdade, todos os produtos, por lei, né? A Anvisa, ela pede isso que tenha o rótulo nutricional. Na verdade, as pessoas ficam um pouco perdidas. Geralmente, quando você for ver um desses produtos embutidos, né? Produtos industrializados, congelados, a gente sempre está vendo o rótulo lá que está escrito bem no finalzinho, sódio. Sempre tem 2.700, uma quantidade absurda. A gente sempre tem que lembrar que o recomendado para sódio são 2 gramas por dia. Tá? Então, é bem mais baixo que o do sal. Então, como que a gente faz? Tem como olhar ali e falar, esse daqui eu posso, não posso? Não tem como. O ideal é, a gente está vendo os que tem menos, tá? Os que contém menos, o máximo. Esse aqui tem bem pouquinho, então esse eu posso consumir, tá? Agora, sim, evitar ao máximo aqueles que tem uma fatia de pizza, um exemplo, daquelas congeladas, tem 2.000 miligramas, né? Uma fatia você já atingiu a sua quantidade de sódio que você precisa no dia. Sempre ficar atento com essa parte do sódio mesmo, na informação nutricional. Uma opção para essas pessoas também que não têm tempo, né? Eu sei que não é fácil voltar para casa, almoçar, realizar essas refeições em casa com a gente mesmo fazendo. Eu falo isso bastante para as pessoas que eu atendo. Prepara o jantar, né? Um dia anterior, faz uma marmita, controla a sua quantidade de sal, sua quantidade de óleo, né? Faça de um jeito mais saudável, faz uma marmita, leva no dia seguinte e na empresa, esquenta na cozinha, né? Existem formas da gente conseguir ser mais saudáveis. Tem que querer, né? Mas Com isso certeza. É uma opção boa. É verdade. Ô Larissa, e faz diferença a gente colocar sal na hora do cozimento ou depois? Esse sal acaba se perdendo durante o cozimento? Como que funciona isso?
Na verdade, não tem diferença no consumo, tá? O que pode estar acontecendo, na verdade, é que as pessoas, elas, após o preparo, quando o alimento já está pronto, a gente acaba adicionando mais, né? O famoso sal de mesa, né? A gente sempre coloca um pouquinho mais do que é necessário. Quando a gente está preparando, normalmente a gente coloca um pouquinho, é uma pitadinha, né? E na mesa já é em excesso. O então, descontrole vem na hora da mesa. Exatamente. Então, o ideal, não por se perder ou por valor nutritivo, não. Mas, na verdade, por praticidade. Na hora que está preparando, já coloca a pitadinha, está perfeito. Agora, já que a gente está falando de alimentação saudável, tudo, tem aquela questão dos lights. Existe sal light, é isso mesmo, né? Existe. E qual que é o benefício dele? É recomendável? Porque a gente é difícil a gente ir lá no supermercado comprar um sal light, né? Na verdade existe o sal light, sim, é bem legal. O que acontece? O sal light, ele foi criado exatamente para isso, para as pessoas terem um menor consumo de sódio na alimentação, porque o sal, na verdade a gente fala sal de mesa, né, mas ele é um cloreto de sódio, ele é inteiro de sódio, né, praticamente. O sal light, ele tem que ser pelo menos no mínimo 25% menos de sódio. Então, geralmente é 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, ou seja, diminui pela metade a quantidade de sódio. Muito bom, ótimo. O que acontece? Qual é o perigo nele? As pessoas acabam... o sal light, ele é mais fraco do que o sal normal. Então, para ficar bem salgadinho, você precisa colocar o dobro, o triplo. Então, acaba ficando na mesma. O sal light, ok, muito bom. Porém, na quantidade, sem exagerar, tá? Não vai triplicar como se ficar com o mesmo exatamente, gosto, que aí fica na mesma, né? Larissa, para finalizar, vamos dar uma dica sua aqui como nutricionista para quem quer diminuir o sal na comida, né? E cuidar melhor da saúde. Talvez um temperinho diferente aí, você acha? Sim, é muito fácil, né? A gente chegar em casa, vai fazer o arroz, pega o potinho, né, pronto, de tempero pronto, coloca lá. Primeiro que você acaba não fazendo a comida com tanto amor, né? Assim, é importante isso, quando a gente vai comer, a gente está comendo uma coisa gostosa, preparada com carinho, né? É a mesma coisa que a gente parece que mecaniza aquele Exatamente, sistema, né? Então, e essa parte o comer, o paladar, é muito importante a gente fazer calmamente, né? Apreciando a comida, sem televisões, enfim, telefone, conversando, isso é importante. Uma opção na hora do preparo do alimento é a gente estar abusando dos produtos naturais. Então, o que é? Vai fazer no preparo do arroz ou feijão, coisa simples, como cortar cebola, alho, orégano, cebolinha, salsinha, os produtos naturais. Isso você acaba com certeza diminuindo metade do seu consumo de sal e sódio durante o dia. Utilizar mesmo os produtos naturais. Ótima dica, Larissa. E para vocês aí que estão assistindo elas, querem saber mais dicas dessa nutricionista aqui, ela também tem um blog, né, Larissa? Das minhas também, adoro os blogs. Vamos passar o seu blog para o pessoal que está em casa, deixar o seu e-mail também para quem quiser entrar em contato com você, ter mais orientações e lá marcar um horário com você. Vamos passar, Larissa? Vamos. O blog é www.inovandoprato.blogspot.com e o meu e-mail é larissa.clinica2@gmail.com. Muito bem, então, para você que está assistindo elas aqui, acesse o blog da Larissa, lá tem muitas dicas bacanas para vocês também. Mande um e-mail para ela se você ficou com dúvidas, né, Larissa? Lógico, eu esclareço todas. Larissa, muito obrigada pela sua presença, adorei te receber aqui, Obrigada muito simpática, lindíssima. Obrigada, viu? Espero te receber mais vezes. Claro, viu? vamos entrar no assunto do óleo. Com certeza, tá combinado para a próxima vez, tá Combinado. certo? Boa tarde para você. Para você também.